Ei, por acaso, você conhece alguém que não gosta de igreja? Que fala que não gosta de crente, que fala que os pastores é tudo ladrão, você conhece? Eu era assim. Eu era uma pessoa que fugia de igreja. E já cheguei a falar com a minha própria boca que as pessoas vão procurar dentro de igreja. O que as pessoas encontram ali dentro, que as pessoas ficam tão felizes assim. Eu não sabia nem para que lado que Jesus estava, mas Jesus já estava de olho em mim. Infelizmente, o diabo colocava pessoas próximas a mim, parece assim, ó, num raio de 100 quilômetros. Todo mundo que fala mal de pastor e fala mal de igreja tem que ficar perto de mim. Era assim. O que eu não sabia era que o diabo também vai na igreja. O diabo também veste terno, põe uma Bíblia debaixo do braço e vai para a igreja todos os dias. Quantas pessoas que dão mau testemunho e com isso faz com que outras pessoas deixem de ir na igreja por causa da vida que elas levam. Só que em todas as esferas da sociedade tem aqueles que são bons e que são ruins. Então não podemos generalizar. E quis Deus que a vida de um pastor, a atitude de um pastor, conseguisse despertar em mim algo que eu nunca imaginei que pudesse ser despertado, que é o amor por Cristo incondicional através da atitude de um pastor. Sim, pastor Eli Pereira. Ele teve uma atitude que me quebrou no meio, posso te falar a verdade. Por quê? Eu estava próximo do meu casamento e eu e minha esposa, no caso, minha noiva, a gente estava procurando um pastor para fazer nosso casamento. E os pastores cobrando X, Y, tal, os valores que a gente não tinha condição de pagar na época. E ela tinha pouco tempo que frequentava a igreja desse pastor. Ela tinha me chamado algumas vezes para ir, mas eu não ia. E ela pegou e perguntou para ele se ele poderia fazer o casamento dela, passou a data. E ele falou assim, não, eu faço. Mas quanto que o senhor cobra, pastor? Não, eu não cobro nada não. Você me dá o local, o dia, eu vou ver se eu estou disponível, eu não vou cobrar nada de você não. Estou vendo que você está frequentando a minha igreja. Pensa eu, resistente a pastor. Tudo que eu já tinha ouvido falar de pastor era mal. Vem minha noiva e me fala, conseguiu o pastor para fazer o nosso casamento. Que beleza. Quanto que ele cobrou? Cobrou nada não. Eu falei, o quê? Esse cara não vai lá no nosso casamento. Pensa, nossos convidados chegando no sítio, tudo lindo, minha família, a sua, e o pastor não chega. Quem que vai fazer nosso casamento? Não, ele vai, ele me deu a palavra dele, ele já fez outros casamentos. Eu falei, amém. Mas no meu coração eu tinha aquele medo, porque o diabo ele já tinha me bloqueado com relação a isso. Mal sabia eu que Deus ia quebrar isso de uma vez por todas e ia começar a trabalhar poderosamente na minha vida. Dia do nosso casamento, exatamente 2 horas antes do casamento, parece que Deus queria testar, queria me mostrar como é que tinha sido no dilúvio. Pensa numa chuva, aí deu uns 40 minutos, 1 hora antes do casamento, a chuva deu uma estiada, chegou lá o pastor, sua esposa, mais algumas pessoas com ele. Aí eu já fiquei assim, né, falando, o cara veio mesmo. E eu já fiquei sem graça, porque eu bebia, tinha bebido. Eu falei, não, esquenta a cabeça não, tal. Sentou lá, fez o casamento numa boa, tudo correu super bem, graças a Deus. Aí eu, no final, quando ele estava indo embora, fui despedir dele e eu falei, quanto que é que eu tenho que te pagar por isso aí? O que ele falou comigo? Ele falou, não precisa de você me pagar nada não, só vou te deixar um convite para você ir lá na nossa igreja. E aí, como que não vai? Pensa, me quebrou no meio. Eu abençoei ele na época ali com o dinheiro da gasolina, que era longe da casa dele, mas eu falei, não, eu vou, realmente agora eu tenho que ir, não tem outro jeito. Fui eu lá, depois de casado, na igreja do pastor. Primeiro culto, segundo culto, Deus falando no meu coração, mas você saía da igreja para fora no outro dia, você via que nada tinha mudado. E eu fui a alguns cultos, depois eu comecei a desanimar aí. E eu me lembro que um dia, era uma quinta-feira, minha esposa dava plantão no hospital e esse plantão ela tinha que ir à noite. Ela falou comigo, eu não vou, mas você vai. Aí para evitar, eu falei com ela, não, eu vou, beleza. O culto começava tipo 7h30, eu já saí de casa quase 8h20. Só para me falar com ela que eu fui mesmo, sabe? Mas Deus já tinha um propósito para aquela noite. Aí eu vou, aí eu falo com ela quem pregou, quem estava lá, eu falo mais ou menos como é que era, ela não vai achar ruim comigo, né? Assim pensava eu. Só que quando eu estava indo para a igreja, eu me lembro que, assim, eu comecei a refletir, já era Deus trabalhando, comecei a refletir, tô vindo culto 1, 2, 3, 5 vezes, nada muda, continuo bebendo, continuo fumando,
continuo com meus vícios, coisas que não agradam a Deus, eu sei que está errado, mas eu cheguei lá na igreja, eu me lembro que eu cheguei, a igreja estava bem cheia, eu fiquei do lado de fora, aí os irmãos lá colocou uma cadeira assim no meio-fio, assim, as portas estavam abertas, eu fiquei de fora assistindo, e eu me lembro que era uma missionária de fora que estava pregando, e uma única coisa que eu me lembro, que ela falou assim, ó, Deus fala com a gente através da palavra. Se você abrir a Bíblia, Deus vai falar com você. E eu, aquilo ali, guardei aquilo no meu coração. Acabou o culto, despedi dos irmãos, fui embora. Cheguei em casa com aquela palavra no coração. Deus fala com a gente através da palavra. Se você abrir a Bíblia, Deus fala com você. A Bíblia da minha esposa em cima da mesa. Eu falei, Deus, estou aí tudo errado na igreja, nada muda. Vou abrir essa Bíblia aqui e ver se o Senhor fala realmente comigo. Peguei a Bíblia assim, ó, fechada e tuf. Irmãos, é algo sobrenatural. Eu abri a Bíblia, capítulo de João, número 1, capítulo 1, versículo 43. O único versículo que eu enxerguei na Bíblia. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. E quando encontrou a Filipe, disse, siga-me. Você tem noção de o que mudou na minha vida depois disso? Naquela mesma noite eu entrei para o meu quarto, coloquei meu joelho no chão, senti uma presença como nunca tinha sentido antes, e eu orei com a ajuda já do Espírito Santo de Deus, de uma forma sobrenatural. Eu fui visitado pelo próprio Jesus, que falou comigo através da palavra, ele me chamou pelo nome, me disse, siga-me. Eu me lembro que eu fiquei ali no chão prostrado, chorando por não sei quanto tempo, e eu deitei. No outro dia eu já não tinha mais vontade de fumar, eu não tinha mais o vício da bebida, e para a honra e glória do Senhor já faz 11 anos que eu tive esse encontro com Jesus e nunca tive quedas com relação a vício. A gente fraqueja, a vida do cristão muitas das vezes é altos e baixos, mas sempre na presença do Senhor. Então, se você assistiu esse vídeo até o fim, conhece alguém que talvez possa assistir também e possa servir de força, de incentivo, de motivação para essa pessoa, compartilhe esse vídeo. Que Deus te abençoe.